Muitos querem receber, mas poucos entendem o chamado de repartir. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui. No dia de hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Há dias eu venho compartilhando estudos, dicas de aplicações em textos específicos da Bíblia, mas hoje eu quero ministrar para você essa palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 12, verso 2 diz: Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. E aqui no finalzinho diz: seja uma bênção. Deus não chamou Abraão apenas para ser abençoado. À luz desse texto, nós vemos que Deus chamou Abraão para ser um canal de bênção. O propósito de Deus nunca deve terminar em nós, mas sempre passar por nós. Esse texto aqui nos ensina que fomos chamados não só para receber de Deus, mas para impactar outros com aquilo que recebemos. Permita-me compartilhar com você 4 lições à luz desse texto que nós aprendemos aqui. A primeira lição é que o chamado nos tira do comum. Ele começa aqui no verso 1 com o Senhor dizendo a Abrão: sai da tua terra. Antes da promessa, há uma convocação, há um direcionamento. Deus tira Abraão do lugar comum para levá-lo para um propósito maior. Em Hebreus capítulo 11, verso 8, diz que pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia. Pois fé é justamente isso, confiar que Deus vai preparar para nós o caminho. Por isso, vamos seguindo passo a passo, confiando naquele que está nos guiando. O propósito de Deus sempre começa onde o nosso conforto termina. Para Abraão era muito mais cômodo permanecer, mas Deus o convidou a sair. Quem atende ao chamado de Deus entra em um novo nível de vida, em uma nova etapa, um novo ciclo. Que possamos dizer, como disse o profeta Isaías no capítulo 6, verso 8, eis-me aqui, envia-me a mim. A segunda lição que esse texto nos ensina é que a bênção, ela vem de Deus. Pois o texto diz assim: abençoarei e engrandecerei o seu nome. Toda bênção verdadeira começa na nossa relação com Deus. Não é esforço humano, é favor divino. Será que você pode escrever comigo aqui nos comentários? Não é esforço humano, mas é favor divino. Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, nos promete: as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Efésios, capítulo 1, verso 3, Paulo vai nos dizer que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões espirituais. Quando Deus abençoa, não há força que possa impedir. A bênção de Deus, ela não depende das circunstâncias, mas da sua vontade soberana. A terceira lição que nós vamos aprender aqui é que o propósito é de nós sermos canal e não reservatório. Eu vou falar novamente para você entender. O propósito de Deus para nós é de sermos canal e não reservatório. Deus, Ele não quer que a bênção pare em nós. Fomos chamados para abençoar outras pessoas. Pois o texto diz assim, seja uma bênção. Provérbios capítulo 11, verso 25, diz que a alma generosa prosperará. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, diz que Deus é poderoso para fazer abundar em nós. Quem retém, perde o fluxo. Quem reparte, multiplica. A bênção, ela cresce quando nós compartilhamos. A quarta lição que esse texto aqui vai nos ensinar é que o impacto de uma vida disponível. Por quê? O texto diz no verso 3, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em vocês serão benditas, em você será bendita todas as famílias da terra. Olha que interessante. A obediência de Abraão gerou impacto em gerações.
Uma vida alinhada com Deus alcança muito além do presente, porque Abraão já se foi há tempos, mas muitas famílias ainda vivem debaixo da obediência de Abraão e da bênção que isso trouxe sobre nós. O que Deus faz através de você pode ir muito além do que você imagina. Uma vida disponível na mão de Deus pode tocar destinos. Entenda o texto de Mateus capítulo 5, verso 16, onde Jesus nos convida dizendo: assim resplandeça a vossa luz. Para quê? Para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Em Atos capítulo 20, verso 35 diz: mais bem-aventurado é doar do que receber. Será que o Senhor pode encontrar em você uma vida disponível? Alguém que esteja disposto a servir? Alguém que esteja disposto a ser um canal por onde Deus possa fluir? Deus, Ele está à procura de Abraões no tempo de hoje, de Abraãos no tempo de hoje. Pessoas que estejam disponíveis a se doar, a se entregar. Pessoas que confiam nele. Toda vez que nós formos chamados, nós teremos que abandonar algumas coisas. O chamado ele vai requerer de nós partida. Ele vai requerer de nós que nós venhamos deixar o nosso canto de conforto e possamos caminhar em direção ao propósito de Deus. Deus nos chama para viver um propósito que é maior do que a nossa vida. A bênção começa em Deus, mas ela não termina em nós. Fomos chamados para impactar vidas. Será que você entende essa dimensão? Eu e você fomos chamados não para sermos um mar morto, mas para sermos rios onde a vida existe em nós. O mar morto ele tem essa característica porque ele passou anos recebendo água, mas não desaguando em lugar nenhum. Quem retém com excesso acaba por perder a vida. Porque não é no ajuntamento, não é no acúmulo que está a bênção. A bênção está na partilha. Você tem vivido apenas para receber ou para ser uma bênção do Senhor caminhando sobre a terra? Esse é o convite para essa reflexão que esse texto nos faz. Precisamos olhar para nós, para o nosso coração, para a nossa alma e ver se nós já entendemos que o propósito de Deus nunca termina em nós, sempre passa por cada um de nós. Curta, comente e compartilhe essa palavra do dia para 3 pessoas. Talvez hoje à tarde já vai ter mais algum estudo bíblico ou amanhã nos encontramos para um estudo da palavra de Deus. Deus te abençoe. Forte abraço.